Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós vamos estar falando hoje sobre um tema muito importante da nossa vida. Está registrado em Romanos, capítulo número 8, versos 29 e 30. A carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, capítulo 8, verso 29 ao 30. E o tema que eu trago-vos hoje, justificação. Este é o nosso tema do sermão preparado para transmiti-los nesta noite. Justificação. Romanos 8, 29 e 30. Amém? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, meus irmãos? Os irmãos que estão conosco, podemos assentar. Sabemos que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma quando ele tinha por desejo de visitá-los, pois ainda não conhecia esses irmãos, e ele escreve por 3 motivos. Ele queria 3 ajudas desses irmãos, porque ele queria pregar em outras partes circunvizinhas, e ele precisava de um apoio. O primeiro apoio que o apóstolo Paulo pede, lá no capítulo 1, ele pede o apoio nas orações e súplicas. Ele precisava de alguém que estivesse intercedendo pela vida dele para ele poder vencer os enfrentamentos que ele iria enfrentar. Em segundo lugar, ele pede ajuda física. Ele pedia que, se tivesse algum dos irmãos que quisesse fazer a obra com ele, fosse um missionário, ou sair com essa responsabilidade de missionário, de levar a mensagem do Evangelho na Espanha e em outros lugares. Esse era o desejo do coração de Paulo. E terceiro, se aqueles irmãos poderiam financiar a viagem de Paulo, uma ajuda financeira para que ele pudesse ter custeio nessa viagem missionária que ele tinha um desejo de fazer. Para ele poder receber essas 3 ajudas daqueles irmãos, ele precisava se apresentar àqueles irmãos. E ele se apresenta ministrando esta carta aos irmãos de Roma com um propósito, um desejo de se apresentar como um escolhido de Deus, como um filho de Deus, como um servo que Deus o capacitou como instrumento para levar as boas novas de salvação. Tanto que ele diz, Paulo, né? E também pela misericórdia do Senhor, chamado por apóstolo, né? O último dos apóstolos ser chamado, e assim ele usa muito isso nessa carta. Ele traz também nessa carta também a analogia da morte para com a lei e a vida para com Deus. Então, ele retrata muito bem nessa carta também, dizendo que aqueles que estavam casados com a lei, e todos que nasceram, necessariamente teriam que cumprir a lei, e não poderia haver um divórcio com essa lei. Eles só estariam livres da lei caso morressem. E foi exatamente isso que Paulo
instrui os irmãos dizendo que o Evangelho tem essa significativa, essa tipologia. A pessoa morre para o mundo, morre para o pecado, automaticamente morre para a lei. E casa-se com a graça, casa-se com o noivo, torna-se uma vida nova e sem prostituição, porque houve uma morte do velho homem, uma morte da velha mulher, para agora ter um enlace matrimonial com o Filho de Deus. É glorioso a forma que Paulo trata desse assunto. E ele vem vindo, quando ele chega no capítulo 6, ele começa a dizer que é uma pessoa que foi chamado por Deus, salvo por Deus, está vivendo na graça. Ele não pode defender o pecado ou viver no pecado. O capítulo 6, o verso 1, ele faz a famosa pergunta que tanto nós ministramos, que fala: que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante ou mais forte, mais poderosa para com a nossa vida, de perdoar os pecados ainda maiores, né? Quanto mais pecados forem cometidos, a graça se torna maior, perdoando ainda mais eles. Apóstolo Paulo, no verso 2, explica: nada disso. Aqueles que morreram para o pecado, como poderão permanecer nele ainda? Não. Há uma separação. Pois bem, no capítulo 7, Paulo dá um prefágio do que nós vamos falar aqui. E no capítulo 8, ele abre o capítulo 8 com o seguinte tema: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Está no encabeçado do capítulo 8. E ali Paulo, então, já começa, no versículo 1 do capítulo 8, ele já traz-nos uma mensagem diferente de tudo que já em toda a Escritura Sagrada está escrito, porque ele já traz uma mensagem, é o coração da Bíblia, é o capítulo 8 de Romanos. Qualquer cristão genuíno sabe que quando Paulo escreve essa carta, dá-se a entender que é o momento que ele estava mais crente na história da vida dele, porque ele busca coisas profundas, poderosas e gloriosas, que nunca ninguém trouxe isso. A teologia de Paulo é maravilhosa. E o verso 1 ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que andam, nenhuma condenação há aos que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo já abre aqui o capítulo 8 com uma potência de informação gloriosa, dizendo que não há ninguém, não há possibilidade nenhuma de nada, nem ninguém, nenhum ser apontar o dedo com a acusação para aquele que verdadeiramente está em Cristo Jesus. E ele dá a característica desse homem, dessa mulher que está em Cristo Jesus. Qual é a característica? Que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, o que Paulo já está transmitindo aqui à igreja de Roma é o seguinte: uma vez que a pessoa foi convertido a Deus, as obras dele são verdadeiramente de quem se converteu. Se não há essa conversão, se não há essa mudança de vida, se não há essa mudança de rumo, a pessoa ainda está no processo, mas ainda não está naquele ápice da fé de dizer: este ninguém pode acusar. Agora é importante a gente saber por que não pode acusar essa pessoa. Se nós temos conhecimento, e a Bíblia diz que nós continuamos incessavelmente errando e falhando, e pecando, e betubiando pelo caminho, e escorregando nas tentações da vida. Como pode não ter nenhuma condenação?
Então Paulo começa o capítulo 8 desta forma, mas ele vem explicando, ele vem orientando, ele vem como fosse gradativamente, para ele chegar no que eu chamo de pico Everest do cristão. Até escrevi um livro com esse tema. Quando ele chega nesse pico Everest do cristão, que é no verso, capítulo 8 e o verso de número 28, para mim, aqui é o ponto mais alto da teologia paulina. É o coração da Bíblia, aonde ele diz aí, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu entendo que aqui está o ápice do cristianismo. Porque Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo Jesus, que tornou-se nova criatura, como ele mesmo diz, aquele que está em Cristo nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este homem, esta mulher, essa pessoa agora está totalmente na mão de Deus, e tudo que acontece na vida dessa pessoa contribui para o bem dele, do indivíduo. Até o dia em que a morte, a famosa temida morte, chegar na vida dessa pessoa, é porque Deus permitiu, porque era um momento que ele estava no ápice da fé, e o Senhor colhe aquela pessoa e leva para o seio de Abraão. Absolutamente tudo contribui para o bem daquele indivíduo. Quem é essa pessoa? Entra no verso 29 que nós vamos ministrar. Quem é essa pessoa? Porque aqueles que dantes ele conheceu, Deus conheceu. Antes, Deus conheceu. Os predestinou. Aquele, para serem conforme, o quê? Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então foi chamado, foi predestinado, foi escolhido, Deus conheceu para um propósito. Qual é esse propósito? Andar ou serem conforme a imagem do seu Filho. E no verso 30, e aos que predestinou, a esses ele chamou, e aos que ele chamou, ele justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Conheceu, predestinou, justificou. Esses tempos eu fui questionado acerca de um assunto e eu entendo que hoje vale a pena nós falar um testemunho, uma experiência que eu tive. Uma pessoa há muitos anos ele tem de cristão protestante, e ele disse para mim o seguinte: não existe uma alma vivente na terra que pode dizer eu sou salvo. E eu disse a ele: filho, você está enganado. Vamos sair da caixinha ideológica de denominação religiosa. Tem duas linhas de pensamento aí que o mundo fica confrontando, os de Jacob e Armínio, que são os arminianos, de João Calvino, são os calvinistas. Uns defendem de um modo, outros defendem de outro, e são 5 teses diferentes. E eu disse a ele: vamos sair dessa caixinha, vamos perguntar para quem sabe. E certamente ele pensou que era uma pessoa física, e eu disse: vamos perguntar, quem sabe? Eu disse: vamos perguntar para a Bíblia o que ela vai dizer. E a Bíblia nos deu a resposta convincente e suficiente para aquele homem, tantos anos no cristianismo, com medo de perder a sua salvação, terminar a nossa palestra, a nossa conversa com a Bíblia, chorando. Eu vejo pessoas tribulosas, tristes, angustiadas, magoadas,
preocupadas, dizendo assim: eu vou tocar toda a minha vida aqui na terra e depois ainda eu corro o risco de ir para o inferno e eternamente viver no inferno. O que a Bíblia diz sobre isso? Então a pergunta é: quem tem certeza da salvação? Talvez alguns dos irmãos aqui diga: olha, eu não domino o assunto, eu quero conhecer. Talvez alguém que está em casa diga a mesma coisa: eu não domino o assunto, quero saber. Então vamos lá. Para saber se somos salvos ou não, nós precisamos saber o que é justificação, do texto que nós lemos. Porque o apóstolo Paulo fez questão de dizer: o Senhor nos conheceu antes que tudo se formasse, o Senhor nos conheceu. E Ele nos predestinou. A frase predestinou quer dizer escolheu de antemão, antes que acontecesse. Agora escute isso: e aqueles que Ele conheceu e Ele predestinou, a estes Ele, o que Ele fez? Justificou. Para mim saber se eu sou salvo, eu preciso saber o que é a justificação. Porque o requisito base aqui é ser justificado. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós observamos, a Escritura Sagrada diz que no dia do juízo final, abrirão-se os livros. E um dos livros chama Livro das Obras. Ai, meu Deus! Eu tremo só de ouvir falar. Porque que obras que eu posso apresentar diante de Deus que possa Deus dar o veredito e dizer assim: você é santo pelas suas obras? O Apocalipse diz que esse livro será aberto e nada ficará encoberto. Há uma palavra de um servo de Deus na Escritura Sagrada que ele diz assim: um dia tudo virá a ser revelado. Então o fim de todas as coisas qual é? Adorar a Deus. Eclesiastes 12:13. Outro texto que nós poderíamos lembrar aqui é que o Senhor diz assim: mas todos pecaram e destituídos ou excluídos estavam da graça de Deus. Sem estar na graça de Deus não pode alcançar a Deus, não pode ser salvo. Se não está na graça de Deus, nem a oração é ouvida diante de Deus. Quem não está na graça não tem o Espírito, quem não tem o Espírito não tem acesso ao trono. Bíblia Sagrada diz isso. Então, aí a Bíblia diz que Deus olha do céu abaixo e não viu um justo sequer. Um sequer. O primeiro requisito que eu quero lembrar aos irmãos, essa noite é uma ministração um pouco diferente, para saber o que é justificação. Eu separei aqui, se nós formos falar, por exemplo, as palavras, a obra das palavras. Quem aqui nunca xingou? Quem aqui nunca falou uma palavra imoral? Quem aqui nunca participou de contendas? Ou melhor, quem aqui nunca mentiu? Qual é o meu intuito nesta noite? É mostrar que nós somos falhos, nós erramos. E muitas vezes nós nos justificamos com as pessoas, com alguns acertinhos que nós temos. Mas e quando um ser humano chegar diante de Deus, vai apresentar a Deus que obra santa para surpreender Deus, suficiente para Deus bater o carimbo e dizer: ó, a tua ficha é de santo? Quem pode fazer isso? Estamos falando de palavras, mas palavras são reveladas. Cada um aqui está ouvindo o que eu estou dizendo, e se vocês disserem algo, eu também ouço. Isso torna público, isso torna conhecível, isso torna tangível. Então, pelas palavras, ainda dá para você definir alguns que acertam mais do que erram.
Tem alguns que são mais contidos em palavras, né? Que são mais educados, mais prendados. Então isso ainda caberia um juízo humano, quem concorda? Ainda daria para ir a juízo humano e alguém dar testemunho de você e dizer, olha, você tem um cuidado com as palavras, não fala coisas ofensiosas, e assim possível. Separei outras. Obras. Essas obras, elas são de um cunho muito importante na nossa vida. Porque aqui quando fala em obras, está dizendo o seguinte, obras ocultas. Aquilo que o marido não viu, aquilo que a esposa não viu, aquilo que o pai não viu, aquilo que a mãe não viu, aquilo que o filho não viu, aquilo que o pastor não viu, aquilo que o irmão ou a irmã não viu, aquilo que o semelhante não viu. Quem viu? Deus. Então, diante dos homens, também nas obras, nós poderíamos impressionar alguém. Em palavras, por sermos cultos, né? Em obras, por sermos sensatos, dá para impressionar alguém. Se nós estivéssemos diante de um juiz, diante de um julgamento, alguém talvez poderia dar testemunho em nosso favor, pelas obras e pela fala. Vamos seguir. Agora, nós observamos as ações. As ações é algo muito triste que acontece no ser humano, porque é o seguinte, quando a pessoa faz uma ação boa, ele faz questão de contar no mínimo para 20 pessoas que ele fez aquela ação boa. E essa ação tornou-se má no momento que essa pessoa usou a boa ação do recurso que ele tinha para se vangloriar diante daquele que estava na situação mais necessitada, a qual ele estendeu a mão. O Senhor Jesus dá uma instrução, o que ele disse? Deu com a esquerda, a moita direita, deu com a direita, a moita esquerda. Agora, esse pecado aqui das ações, muitos cometem, ele muitas vezes achando que é uma inocência, mas não é. É no fato de não agir. Essas ações, o maior pecado das ações não é de não fazer, é de deixar de fazer. Sabe qual é a prova bíblica disso? O Senhor Jesus disse, lá em Mateus, eis que estará o Filho de Deus, os que estiver à sua direita, dirá, vinde bendito do meu reino, que vos está preparado um lugar desde o princípio do mundo. E um pouquinho mais à frente, ele é perguntado, por que razão, por que motivo que gerou essa circunstância de salvação? Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. O Senhor está falando ali de ações. Agora escute isso, você continua lendo o texto, um minuto depois você se depara com o mesmo texto, o Senhor dizendo assim, mas aqueles que estiverem à minha esquerda, eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Alguém ousa perguntar, por que razão, por que motivo, Senhor, que gerou essa circunstância dessa pessoa agora ter a condenação eterna? É porque fez? Não. É porque não fez podendo fazer. Tive fome? Não me destes de comer. Tive sede? Não me destes de beber. Pois bem, mas existem pessoas que são bons nas ações. Alguém poderia dar testemunho dele diante de Deus. Não, mas ele ajudou, ele foi bonzinho. Eu vi com meus olhos, a pessoa podia dizer. Então, primeiro aqui nós falamos das palavras que nós erramos inúmeras vezes, mas alguém ainda pode nos julgar. Algumas ações boas nas palavras, nas obras e nas ações. Os que fizeram e outros que não deixaram de fazer. Mas o terceiro, pensamentos. Ai, meu Deus.
Apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 7, ele diz o seguinte, ele diz que a conversão verdadeira dele, porque ele estava dando testemunho à igreja de Roma, como fiz na introdução aqui, orientei os irmãos, ele estava dizendo àqueles irmãos que a conversão dele aconteceu verdadeiramente quando ele vai observar o decálogo da lei. E o último mandamento é um mandamento que não procede de juízo humano. Por exemplo, abre lá, adorar a Deus, não fazer imagem de escultura para si, e tantos outros daqueles mandamentos, são todos mandamentos que nós podemos proceder e alguém dizer, isso aqui ele faz, aquilo lá ele não faz. Os 9 mandamentos. Quando chega na parte humana, respeitar pai e mãe, não matar, não roubar. Agora, o último mandamento qual é? Quem lembra? Não cobiçarás nada que é do teu próximo. Então é um juízo do pensamento, é um juízo da mente. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos, quem pode dar testemunho disso? Só tem um que é onisciente. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos, e não ouse perguntar para mim, porque eu vou me calar, não vou responder. Hoje, em nosso pensamento, será que nós não pecamos? Será que hoje em nosso pensamento, será que não veio aquelas coisas tontas, tortuosas da mente? Às vezes o olho vê, e era para desviar o olho e não desvia. Às vezes o coração bate mais forte por um delito que o Senhor Deus proíbe. Às vezes a mente voa a uma distância mais rápida do que uma bala de um 38. Quem pode dar testemunho de dizer o meu pensamento é puramente santo? Resumindo a nossa conversa, agora vamos conjecturar, nós estamos diante de um tribunal, a qual aquele que está sentado no trono é o justo juiz. Então, as palavras, que às vezes alguém pode dizer, mas você controla tão bem as palavras, mas inúmeras delas nós erramos, e ele é justo. O céu é um lugar 3 vezes santo. Se a pessoa não for santo, não entra. Se entrar um pecador no céu, o céu deixa de ser céu. Ele deixa de ser santo, deixa de ser separado. E quando nós observamos, eu só separei aqui 4 situações, mas quando nós observamos isso e nós sondamos a nossa alma, nós chegamos à seguinte conclusão. Qual é a seguinte conclusão que nós chegamos? Falar uma palavra tosca aqui. Nós estamos lascados. Nós estamos puramente fritos. Porque agora estamos diante de um justo juiz que vê tudo. Alguém elogiou as minhas palavras? Porque ouviram eu falar coisas boas, e as ruins certamente falei na surdina. Alguém pode elogiar as minhas obras, que são mais erradas do que boas, e os propósitos diferentes. Alguém pode elogiar as minhas ações. Agora os meus pensamentos, o júri se cala, porque só tem um que é capaz de sondar. E este que sonda, ele vê todo o meu pensamento facioso, todo o meu pensamento errante. Ele vê tudo aquilo que a boca não falou, mas ficou internamente. Aquilo que as obras não executaram, mas o desejo era executar, aquilo que as ações não fizeram para dar um testemunho para as pessoas, mas lá dentro era diferente. Então o apóstolo Paulo estava falando no capítulo 7 o seguinte: o meu medo é esse. Ninguém pode chegar diante de Deus e dar testemunho de si, dizendo eu sou justo, eu mereço o céu. Ó Senhor, abra as portas do céu porque eu vou entrar porque eu mereço.
Ó Senhor, pode procurar o meu nome aí no livro da vida, porque eu procedi obras boas, eu falei coisas boas, eu tive ações maravilhosas e os meus pensamentos são limpos. Absolutamente ninguém. O evangelista João descreve nas suas cartas, na sua epístola universal, ele diz o seguinte: se um de nós dissermos, ousarmos dizer que não pecamos, o que ele diz lá? Mentiu, proferiu mentira e chamou Deus de mentiroso, profanou, porque o Senhor Deus disse que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E nós falhamos então em palavras, falhamos em obras, falhamos em ações e em pensamentos. Olha, não entra aqui dentro, você vai se escandalizar. Resumindo, se não fosse alguém me justificar diante daquele juiz que é santo 3 vezes, eu seria certamente um habitante eterno do inferno. Queimaria na chama que foi preparada para o diabo e os seus demônios. Eu iria para lá por causa que as obras minhas, as atitudes minhas, as ações minhas e os meus pensamentos me condenariam diante desse justo trono. E apóstolo Paulo faz questão de dizermos, de nos relatarmos, que o Senhor Deus criou uma saída para chegarmos diante de Deus, mesmo com todos esses delitos, com todas essas fraquezas, com todos esses fracassos, com todos esses escorregões da vida, tendo pecado em palavras, em obras, em ações e em pensamentos. Como que nós podemos então diante de Deus chegarmos e estar a porta do céu aberta? Porque há um preço determinado para que esses pecados fossem perdoados. Esse preço, um preço de sangue. Precisaria, nessa tamanha dívida que eu tenho, nessa tamanha dívida que os irmãos têm, nessa tamanha dívida que os nossos ouvintes têm, não dá para acertar diante daquele que é santo. Não daria para ser salvo diante daquele que é santo. Não daria para se justificar ou alguém humanamente nos justificar diante daquele que é santo. Haveria um preço a ser pago. Eu não posso pagar, os irmãos não podem pagar. É um preço muito caro. Então o Senhor Deus institui. O Senhor Deus permite. O Senhor Deus prepara, glória a Deus. O Senhor Deus autoriza. E o Senhor Jesus se coloca como voluntário para morrer em meu lugar. É uma morte substituída. Ele morre, era para mim estar lá, e ele me tira da cruz e ele se coloca na cruz. A cédula do pecado, o apóstolo Paulo explica, a cédula do pecado que era contra mim, contra nós, por alguns desses delitos que eu disse aqui, mas tantos outros. Viraríamos à noite falando, não das nossas qualidades, mas dos nossos defeitos. Viraríamos à noite falando, mas o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele pegou essa cédula do pecado que estava contrário a nós, que quando nós chegássemos diante do trono de Deus, certamente seríamos condenados. Alguém que concorda com isso? Ele pega essa cédula do pecado e ele coloca agora nas costas do seu filho. Ele nos justificou. Então o apóstolo Paulo está dizendo no verso 29 o seguinte: o Senhor, ele nos conheceu, e ele nos conhecendo, eu na minha pequenez de inteligência, fui capaz de reconhecer muitas falhas que nós cometemos aqui, e eu só vi os irmãos balançando a cabeça concordando, cometem assim como eu, e o Senhor conhecendo isso, o céu ficaria vazio. Deus não pode mudar a sua santidade, Deus não pode mudar a sua fidelidade, Ele é autoexistente,
Ele é santo desde a eternidade passada, a eternidade futura. Então o Senhor Deus não poderia aprovar algo que ele desaprova, senão ele não seria santo. Então Cristo Jesus vem, morre em nosso lugar, paga o nosso preço. O único critério que tinha para nós ser salvos era nós pagar pelos nossos delitos. Fisicamente não dá para pagar, espiritualmente pagaria. Aonde? No inferno. Sofreria detrimento por nós termos burlado a lei de Deus. Mas aí o Senhor Jesus paga a nossa cédula, o Senhor Jesus nos justifica, o Senhor Jesus agora nos torna justos. Nós continuamos falhando, errando, mas diante de Deus nós continuamos justos, porque todo o nosso pecado e delito que cometemos, que estamos cometendo e que vamos cometer, já foi cravado na cruz do Calvário. Este benefício único, exclusivo de Deus, que é incompreendido. Alguém pergunta: um homem que matou, roubou, destruiu, atrocidou, ele pode ser salvo? Ele pode. Pastor, mas me explica isso. Essa pessoa, ele fez tudo isso de errado, mas ele fez uma coisa certa. Ele escolheu aceitar Jesus. Aceitando Jesus, ele aceitou a justificação. Ele aceitando a justificação, ele adentrou na graça. Se ele adentrou na graça, ele teve acesso ao Espírito. Se ele teve acesso ao Espírito, ele teve acesso ao trono de Deus. O dia que o corpo tomba, a alma é levada para o seio de Abraão, para o glorioso dia dele passar pela redenção eterna, viver uma vida gloriosa eterna para com Cristo. É incompreendido pela razão humana, porque as coisas de Deus não podem ser compreendidas pelo ser humano. Você pregar e dizer que um neném nasceu, a mãe sendo virgem, concebida pelo Espírito, parece loucura, parece uma coisa de alguém que tem a mente voando. Isso aconteceu. Parece loucura falar que um Deus assentado no trono, a segunda pessoa da Trindade, o Deus que criou o céu, a terra, o universo e criou o ser humano, ele diz assim: eu saio do trono, o meu poder fica no céu, eu desço sem poder na terra, eu vou sofrer a dor deles, a angústia deles, as penitências deles, e lá eu vou mostrar que é possível pagar o preço da eternidade. E o apóstolo Paulo também diz: e ele levou sobre si não só o de um, mas o de todos, o pecado de todos, ele levou sobre si na cruz do Calvário. A frase justificação, então, quer dizer alguém que justifica ou paga uma dívida ou uma obra que não era dele. Você pode se auto-justificar diante da lei? Posso. Se eu fui condenado por 3 anos diante da justiça, e eu cumpri os meus 3 anos de cadeia, eu estou justificado, ninguém mais pode me acusar por aquele crime. Mas no nosso caso é diferente. O crime era um crime inafiançável, impagável. Quem pagaria preço de sangue? Quem daria vida? Apóstolo Paulo explica muito bem isso. Olha, alguém, por mais heróico que seja, poderia dar a vida por alguém que é muito seu amigo ou irmão. Mas e ele que deu a sua vida por homens, ou sendo nós ainda, apóstolo Paulo diz, sendo nós ainda imensos em pecados, inimigos de Deus. Como compreender um amor desse? João retrata lá no Evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para descrever, não dá para dimensionar, não dá para comparar, então não dá para compreender. Quando o anjo do Senhor chega para avisar que Maria iria conceber o
Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz uma frase ali, né? A frase que ele diz, ele chama ele, entre outros nomes, ele chama ele de maravilhoso, né? Chama ele de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, e também chama, e o nome dele será maravilhoso. A frase maravilhosa do grego, o que quer dizer? Inexplicável. Ninguém explica Deus. Não dá para explicar. Não dá para explicar o seu nascimento. Não dá para explicar a sua vida. Não dá para explicar o seu sacrifício. Não dá para explicar a sua ressurreição depois de 3 dias. Não dá para explicar que ele se ascendeu e subiu ao céu. Não dá para explicar que um dia ele vai voltar nas nuvens e levar os seus escolhidos. Mas a coisa mais gloriosa que eu vejo no plano de salvação é que nada procedeu de nós, tudo procedeu de Deus. O que o texto diz? Aquele, o Senhor Deus conheceu antes da eternidade, nos conheceu. Aquele que ele conheceu, ele predestinou. E aquele que ele predestinou, ele justificou. Que coisa gloriosa! Quer dizer que eu, então, se eu estou em Cristo Jesus, o Senhor Deus que me conhece, se eu estou em Cristo Jesus, eu sou um predestinado. Se eu estou em Cristo Jesus, eu sou justificado. Agora a pergunta que eu gostaria muito que os irmãos respondessem: eu vou ser justificado ou eu sou justificado? Sou justificado. Eu não vou ser justificado. Eu sou justificado no momento em que eu aceitei a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. O sacrifício de Cristo Jesus eu reconheci. Era para mim estar lá. Ele morreu por mim, ele morreu em meu lugar para me salvar. Quando eu reconheço isso, eu me torno um salvo. Não vou ser salvo, eu sou salvo em Cristo Jesus. Pois bem, então, se formos a melhor pessoa do mundo, a pessoa melhor do mundo, escolhemos no mundo, fosse feita uma seleção, e nós fôssemos considerados pelo ser humano a melhor pessoa do mundo, diante de Deus, o negócio seria diferente. O Senhor Deus é a luz gloriosa que ilumina o mundo. E se nós estivermos longe da luz, às vezes a gente até olha no espelho meio de longe da luz, assim, a gente até se acha um galã, não é assim? Não é assim com os irmãos? Não é assim com as irmãs? Mas quando a gente chega mais próximo da luz, e a gente se olha mais perto do espelho, a gente começa a ver, pera um pouquinho, o que é isso aqui? Chega mais perto, é uma espinha, é uma pintinha, o cabelinho branco na pestana, e assim vai, porque a luz revela os defeitos. Então aquelas pessoas que estão muito diante da luz, esses se vangloriam, e diz, olha, eu faço tal obra, e muito bem aprovado, eu faço isso, as minhas palavras são, chique. A pessoa se auto-justifica, sabe por quê? Porque está longe de Jesus, está longe da luz, porque quando verdadeiramente uma pessoa chega diante de Deus, ele não vê o defeito dos outros, ele vê o defeito dele mesmo. Ele olha para si e vê assim, eu preciso melhorar, eu preciso moldar-me, eu preciso trilhar o espaço paralelamente à vontade daquele que me chamou e eu escolhi servir. O que é isso? É uma obra para ser salvo? Não, é uma obra de quem é salvo, porque quem é salvo está perto de Jesus, e Jesus é a luz, e é a luz que ilumina o mundo, não ilumina só os outros, mas me ilumina. Por isso que quem está em Jesus, quem é salvo, quem tem o nome escrito no livro da vida, quem não vai ser justificado, já é justificado, as suas obras mudam, as suas ações mudam,
Os seus gestos mudam. A pessoa é ofendida, é humilhada, mas ele não se magoa, ele tem pena daquela outra pessoa e ora em favor e não se esforça para isso. Eu não tenho vergonha de dizer, o dia que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo Jesus foi no ano de 2009. Ali o Senhor mudou minha vida, porque até ali eu dava lado para o meu coração, dava lado para minhas ideias, eu achava que eu podia me justificar, eu achava que eu poderia ser melhor que os outros. Não. Quando eu tive um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, Ele iluminou a minha vida. Então sempre quando acontece qualquer atrito, eu olho para mim e digo, o que eu fiz para ter acontecido isso? Eu não digo o que fizeram para mim, o que eu fiz que gerou isso. E eu não quero aqui me colocar aqui como bom testemunho dos irmãos, não. Eu estou dizendo de uma experiência que eu tive para com Deus. E eu preciso dar esse testemunho. Então a vida de salvo é totalmente diferente de uma vida antes. É totalmente diferente de uma vida antes, uma vida perdida, uma vida dilacerada, uma vida atrocidade que as pessoas viviam antes de Cristo. Não pode. A vida é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, enfim, ninguém pode se salvar. Agora, para nós terminarmos a nossa ministração, eu quero que os irmãos acompanhem comigo para dar a resposta que foi perguntada no começo. Você tem certeza da salvação? A segunda pergunta, o que é a justificação? Capítulo 9, verso 31, capítulo 8, verso 31 de Romanos, 8:31. Apóstolo Paulo compõe aqui um louvor maravilhoso, e ele abre esse louvor com as seguintes palavras: que diremos, pois, a estas coisas? Uma pergunta. A que coisas? As coisas que ele havia dito. O que ele havia dito? Ele havia dito o seguinte: aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que diremos? Qual é o resultado disso? Parte B do verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora escute isso: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, nem o seu filho ele poupou, antes ele entregou por nós o seu filho, para morrer em nosso lugar, para ser o nosso substituto, para pagar a nossa dívida. Antes entregou por nós. Agora, como não dará também com ele todas as coisas? Está perguntando. Não tenha dúvida da salvação. Aquele que veio para Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que colocou Jesus no centro da sua vida, no centro da sua história, não pode de modo nenhum, de maneira nenhuma, por argumento nenhum, seja do diabo ou seja humano, não importa, não perde a salvação em Cristo Jesus. E Paulo está explicando isso aqui. Verso de número 32. Aliás, verso de número 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo está perguntando. Quem pode acusar os escolhidos de Deus? Quem pode? Quem pode? Alguém pode dizer das minhas palavras erradas? Alguém pode dizer das minhas ações erradas? Alguém pode dizer das minhas obras erradas? Alguém pode até ousar falar dos meus pensamentos errados? Alguém pode dizer. Mas essa pessoa não é o justo juiz. O justo juiz, quem é? É Deus. E quem está nos representando, nos justificando, quem é que Paulo diz aí no texto? Jesus Cristo. Olha o que ele pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode? A pergunta é Deus quem o justifica. Está justificado, acabou. Ninguém pode acusar. Agora escuta essa, melhor, verso 34, canta comigo. Quem os condenará? Alguém pode fazer um julgamento
em você e dizer: não, você não é salvo, não, olha isso, olha, você errou aqui, você falhou lá. Se você está em Jesus Cristo, você é salvo, porque é Ele que te justifica. Aí a pergunta de Paulo é: mas espera lá, tem alguém que é mais ousado e vai dizer assim: não, eu te condeno, olha, você está condenado. Qual é a resposta de Paulo? Quem os condenará? Olha a resposta de Paulo: pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está diante de Deus e também intercede por nós. Agora a pergunta é: quem pode nos separar de Cristo? Se houvesse essa separação de nós com Cristo, aí nós perderíamos a salvação. Mas a Bíblia não se contradiz. Sempre quando vai buscar uma resposta bíblica, a resposta nunca pode ser paralela ou externa. Não se busca uma resposta para um texto bíblico na filosofia. Não se busca uma resposta para a Escritura Sagrada na mente nervosa das pessoas, não. Só se busca interpretação para um texto da Escritura Sagrada na própria Bíblia Sagrada. A Bíblia se auto-interpreta. O que o Senhor Jesus diz lá em João 10, que Ele disse: eu sou a ovelha, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. O que Ele diz um pouco atrás: todos aqueles que o Pai me deu, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Todos aqueles que o Pai me der, nenhum serão arrebatados das minhas mãos. E aí Paulo está perguntando, qual é a pergunta de Paulo aí? Quem nos separará, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Tem tudo um ponto de interrogação. Paulo está perguntando. Aí olha a resposta dele, verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas estas coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Paulo está explicitamente dizendo: aqueles que Deus conheceu, Ele predestinou. Os que Ele predestinou, Ele justificou. Aquele que está justificado não vai ser salvo, está salvo. É salvo. Antes de nós acabar de ler o texto aqui que nós vamos ler, só me permita uma nota de rodapé aqui, uma pequena reflexão. O Senhor Deus, o pensamento do Senhor Deus não é igual ao nosso. Nós pensamos assim: um dia vamos morar no céu. O Senhor Deus é diferente. Todo o poder está na mão dele. Então Ele diz: este é morador do céu. A resposta está na peregrinação. Qualquer pessoa, por mais analfabeto que seja, sabe essa palavra que quer dizer no português. Peregrinação é aquele que está em uma terra como visitante. Ele não habita ali, ele está de passagem. E o Senhor Jesus disse que a nossa morada não é aqui, é lá. Aqui a nossa vida é de peregrinação, é uma vida passageira. A maior prova disso, a pessoa mais velha que eu conheci tinha 103 anos, mas já foi embora. O que é 103 anos para uma eternidade no céu? A morada é lá, aqui não é nada. Lá é profundo, aqui é superficial. A frase pequeno para a nossa vida aqui não quer dizer nada, aqui é menos que pequeno. Não significa absolutamente nada. Por isso que muitas vezes nós enfrentamos intempéries, dificuldades, pelejas aqui. Parece que Deus não está vendo, Ele está vendo. Mas Ele deixa nós sofrer na pele aqui, no corpo, muitas vezes, para não perder a nossa alma. Porque a garantia que Ele tem para nós é garantido na eternidade de glória. E Ele não vai nos deixar perder. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer: quem pode me separar do amor de Cristo? A tribulação, a dor, a angústia, a dificuldade. Tem pessoas que isso os impede de estar com Cristo Jesus. Ainda está no processo de salvação. Porque aquele que está salvo, ele não desiste de Jesus. E Jesus não desiste dele. O que Jesus disse? Eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido.
As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço a voz das minhas ovelhas, bendito seja Deus. Terminar nosso pensamento. Versículo de número 38. Porque estou certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o futuro por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, a pergunta que faço: quem aqui tem certeza da salvação? Esta é que é a pergunta. O que é justificação? Alguém que paga a dívida e não pode ser mais acusado dela. Eu não paguei, você não pagou, ninguém pagou a dívida que a lei colocou nas nossas costas e nos condenava. Mas Cristo Jesus pagou, e ninguém, absolutamente ninguém, escute isso que eu vou dizer, nem o próprio Deus nos acusará dos nossos delitos se nós estivermos em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é justificado, viva uma vida de salvo. Pastor, eu percebo que eu devo estar um pouquinho longe da luz, porque eu ainda acho que eu ainda posso proceder a alguma coisa boa. Chegue perto da luz, e aí, chegue mais perto de Jesus, ore mais, jejue mais, busque mais a presença de Deus, que aí Deus vai te revelar quem nós somos, as nossas falhas, os nossos erros, o nosso delito. Aí nós vamos sentir ainda mais pequeno, e aí Ele se torna ainda mais grande na nossa vida. Aí Ele molda. Os casamentos são restabelecidos quando a pessoa se aproxima de Deus. A vida social é restabelecida, a vida física muitas vezes é restabelecida, em todas as áreas, porque a pessoa chegou diante de Deus, ele não viu os delitos dos outros, ele viu o dele, e ele moldando o dele, ele muda tudo à volta, tudo onde ele está. Lembra o que o profeta fala aos irmãos quando estavam, os irmãos judeus quando estavam na Babilônia? Lembra o que ele diz lá? Eles vão questionar: Senhor, mas aqui o negócio está feio, aqui está estreito, aqui, Senhor, a coisa está terrível aqui não tem paz. Deus usa o profeta e diz assim: vós sois o canal de paz desse lugar aí. A paz não é o lugar, a paz é você no lugar que você está. Quando eu prego sobre isso, eu digo: às vezes em um trabalho tem 100 pessoas que estão trabalhando triste, e tem um que está contente. O ambiente é o mesmo. O problema não é o ambiente, o problema é que aquela pessoa reconheceu aquele trabalho como uma fonte de bênção. Os outros 100 reconheceu como uma fonte de sacrilégio. Em tudo na vida. No matrimônio é assim. E tantas outras coisas. Então viva uma vida de bênção, viva uma vida de salvo. Você não vai ser, você é salvo. Quem pode separar você do amor de Cristo? Absolutamente ninguém. Pastor, isso o Covid vir e me tombar, aí você vai estar mais perto dele ainda, aí você vai usufruir da morada celestial, não apenas da vida de peregrinação nesta terra. Amém? Estejam firmes com Jesus, buscando a presença de Jesus, vivendo a graça de Jesus. Só assim poderemos. Primeiro, Deus nos capacita, nos ajuda e nos abençoa. Aí depois, através de nós, Deus capacita, ajuda e abençoa outras pessoas. Então viva uma vida de salvo, seja instrumento de Deus nessa terra. Amém?